essa questão do grupo político, para a gente poder vir para a parte das nomeações, o que acontece? Eu separei o primeiro semestre da gestão de Emilson como presidente, porque no segundo semestre esse quadro vai mudar. Né? Esse quadro vai mudar no segundo semestre, porque Dona Diva começa, né, de uma maneira, né, a ameaçar sair do grupo, romper, imaginando que o processo está demorando, de Brasília, aquela coisa toda. Dona Francisca começa a ser processada por problemas da sua prestação de conta eleitoral. Então, essa base política ela começa a ser um pouco abalada. Então, o segundo semestre de 2017 da gestão de Emilson vai ter um pouco dessa turbulência que vai detonar na virada do ano, já em 2018. Né? Então, essa questão política. A questão... Só para a gente entender melhor, então, o que aconteceu aí melhor na base política. Ele tinha 5 vereadores na sua base que elegeram ele presidente em prol desse projeto maior que seria a prefeitura. E aí começa, nessa caminhada, começa a surgir esse problema no segundo semestre já, Dona Diva, né, apesar de ter esse espaço mais privilegiado, como nós destacamos aqui, do buffet, de cargos na administração, né? Também acontece uma mudança, depois vamos detalhar a questão das nomeações. Dona Diva começa a querer, de alguma maneira, sair desse grupo. Né? Então, o grupo começa a ter essa base e Dona Francisca começa a responder um processo que vai culminar na sua cassação em 2018, que foi um problema de prestação de conta, e ela começa a ter aquilo ali. Então, o grupo político dentro da Câmara começa a ficar um pouco abalado no segundo semestre. Né? Aí, isso, na virada do ano, já no início de 2018, né, já vai se concretizar as duas coisas. Dona Diva vai se afastar, né, do grupo, definitivamente. Né? No segundo semestre, ela já está mais em reuniões com pessoas do prefeito do que com o grupo, com o presidente. E aí, no começo de 2018, ela se afasta totalmente. E Dona Francisca também vem a ter o seu mandato cassado, né, em 2018, e assume um vereador, né, que é Miranda Júnior, que também já era da base do prefeito, e aí esse número se inverte de uma maneira assustadora. O presidente Emilson, que tinha 5 vereadores contra 4 do prefeito, passa a ter 6 do prefeito e só sobram 3, que é Emilson, Eliane e Gustavo. Né? Passa a ser um 6 de 5 a 4 ganhando, passa a ser um 6 a 3 perdendo. E aí o ano de 2018 já vai caminhar nessa turbulência política. Né? E aí o que acontece? O que vai se entrelaçar em 2018, politicamente, para a gente encerrar a questão política, vai ser ainda a expectativa de assumir a prefeitura. Dona Diva, em algum momento, fica neutra também, se posiciona de uma maneira neutra, porque o processo misteriosamente começa a parecer que vai ser concluído lá em Brasília, e aí ela, na expectativa de ser presidente, né, porque ela era a vice, apesar de ter se afastado, não se afasta do cargo. Né? E aí ela retorna e começa a conversar novamente com o Emilson, né? Essa questão de gestão, de passar a gestão e tudo, né? E aí fica nessa eminência, só que aí em outubro acontece essa questão, realmente o processo em Brasília, depois de muitos e muitos recursos, ele finda e a Justiça determina o afastamento do prefeito Hélio, manda um ofício para a Câmara, dizendo que o prefeito Hélio foi de fato afastado e que a Câmara dê essas providências. E aí Emilson faz a posse, faz a sessão, na qual ele é empossado prefeito novamente e Dona Diva é empossada presidente da Câmara. E aí o que acontece? No dia seguinte ele tinha uma reunião agendada com o então ex-prefeito Hélio para fazer uma transição pacífica, né? Porque a cidade vivia muito esse clima de turbulência que foi, né, durante 2 anos, né, 1 ano e meio, e aí eles queriam fazer uma transição pacífica para pelo menos não criar nenhuma desordem na cidade e tal, até a Justiça determinar uma nova eleição. E aí quando o Emilson está se preparando para ir para esta reunião com o Hélio, chega um oficial de Justiça com uma determinação na qual o Emilson é afastado, inclusive da presidência.
ele é afastado de ser vereador, afastado de ser presidente, e, consequentemente, impedido de tomar posse como prefeito, né? Aí essa decisão vem, chega lá, Emilson toma ciência, e aí ele vem para Natal para se reunir com seus advogados, e Dona Diva fica como presidente para resolver a questão política. Naquele mesmo dia, decide-se fazer... Isso é uma denúncia, acho, da Máscara Negra, não é isso que ele foi denunciado? Não, foi uma denúncia nova que traz os indícios da questão da Máscara Negra. Porque o afastamento deles de prédios políticos, de prédios públicos, ele é baseado pelo fato dele ainda estar respondendo o processo da Máscara Negra. Mas a denúncia em si ela é nova, com fatos que vieram culminar já nesse processo que nós estamos respondendo aqui. Já havia um processo, provavelmente investigatório, e o juiz, por prevenção, se eu tenho uma pessoa que está sendo investigada numa operação, né, dessa aqui, eu não vou deixar ele assumir como prefeito. Então o juiz impediu que ele assumisse como prefeito, e baseado também no antecedente que ele já tinha na operação anterior, né? Então juntou-se, na verdade, as duas coisas naquela decisão. Nós continuamos lá na Câmara, esperando todo o desenrolar jurídico disso, mas naquele dia, Dona Diva, junto com seus assessores, seu marido e todos, resolveu que faria uma sessão, né, na qual ela seria empossada prefeita e, no caso, Eliane, que era a primeira secretária, seria empossada presidente, né? Então, eu como diretor, ainda nomeado, ajudei para que fosse feita essa sessão, tinha que organizar. Mas com a anuência de Emilson ou rompendo com Emilson? Não, sem anuência, entendendo a decisão judicial que veio, né, totalmente sem anuência, né, baseado apenas na decisão que o juiz deu, na determinação, o presidente, que é Emilson, não pode ser prefeito, está afastado. O prefeito L está afastado. Então a cidade está sem prefeito e a Câmara com o presidente, que a vice-presidente assumiu. Então, interpretando aquilo, o que ela faz? Faz uma sessão na qual ela declara vagância no cargo do Executivo, assume a prefeitura e a primeira secretária assume a presidência da Câmara, né? Uma ascensão simples e direta, né? Aí eu trabalhava na Câmara ainda, continuamos lá, resolvendo essa parte. Dona Diva foi para a prefeitura com toda a assessoria, com todo o pessoal dela, foi para lá cuidar das coisas da prefeitura, e nós ainda ficamos ali uns dias ajudando Eliane como presidente, né? Foi um momento muito turbulento na Câmara, que havia muitas liminares, muitos pedidos de eleição, várias interpretações do regimento, da legislação nacional, e foi um período bem conturbado. Como eu representava mais o Emilson, estava muito mais próximo dele, a oposição, pressionando muito Eliane, ficava ainda tentando me atacar de uma maneira política e começava a fazer vários tipos de ameaça. E aí, nesse momento, eu, conversando com Eliane, apesar de ter dado todo o suporte a ela, eu conversei com ela que, para mim, era melhor me afastar naquele momento e esperar a situação do Emilson, né, resolver e tal. O cargo que eu ocupava é um cargo de muita proximidade com o presidente, eu não tinha assim tanta proximidade com ela, então, conversando, apesar de eu ter ajudado muito ela naquele momento de muita turbulência e dificuldade, com o conhecimento que a gente tinha da área, a partir dali eu falei com ela: a senhora vai seguir a sua gestão de presidente, tem os advogados que vão lhe ajudar, eu vou renunciar. E foi quando eu pedi a exoneração do meu cargo e me afastei. E aí ela seguiu ainda por quase 30 dias como presidente ali, até, de fato, acontecer a eleição, que elegeu Carlos Câmara presidente, e Carlos Câmara é que vai encerrar o biênio, né, de 2017 e 2018. Por que ela não continuou? Porque havia o seguinte, uma interpretação do regimento que deveria se ter uma nova eleição. Essa situação na qual, eu acho que quem, na época que elaboraram o regimento, não previram algo dessa natureza, a cidade ficou sem prefeito, sem vice, sem presidente. Então, a presidente assume a prefeitura e a primeira secretária assume a presidência. Então, ficou a Câmara, o Legislativo, ficou muito vulnerável na interpretação da lei de que a primeira secretária não poderia ser presidente. Então, nesse período que ela ficou, se não me engano, 29 dias ou 30 dias como presidente, foi um período nesse momento que
vinham, fechavam a Câmara, aí abria, era um momento bem conturbado politicamente. E aí ela ficou esse período. E quem é que assume a prefeitura? Dona Diva. Sim. Dona Diva, que era presidente, né, assumiu no lugar do Emilson, ela assume e fica como prefeita. A prefeitura em si ficou resolvida. Dona Diva ficou até a nova eleição que aconteceu em dezembro. Sim. A Câmara ficou com a primeira secretária. Então eles falaram assim, olha, a primeira secretária assumiu a presidência. E aí o segundo secretário passa a ser o quê? O vice. E aí não tem mesa diretora, porque não tem nem o primeiro nem o segundo secretário. Então isso tudo gerou muita discussão política, regimental, jurídica. Então foi um momento realmente muito conturbado.